Então, nessa constelação foi visto isso. Nessa constelação foi visto que essa pessoa, embora conscientemente ela quisesse muito estar num relacionamento saudável a dois, ela não estava disponível. E por que que ela não estava disponível? Ela não estava disponível porque ela estava presa no amor infantil e na fantasia infantil com o pai. Se ela estava presa nessa fantasia infantil, ela então não tinha um espaço na vida dela, ela não atraía, não entrava em sintonia com uma pessoa que estivesse completamente disponível para viver isso com ela e formar uma família. E aí ela acaba atraindo uma pessoa que não está disponível assim como ela. Por isso que aqui, ó, o campo mostrou pra gente um homem que também não estava disponível, que com certeza estava preso também nas questões sistêmicas familiar dele. E aí, qual que é a maravilha então da constelação? Que a partir do momento que ela olha para isso, isto vem à tona e é possível a gente reverter a situação, é possível ela reverter, porque foi mostrado para ela e ela fez algumas falas, fez alguns movimentos e a partir disso ela consegue se distanciar desse pai e ela consegue então olhar e encontrar essa pessoa com a qual era possível ela viver isso que ela tanto queria. E aí, gente, como eu disse aqui no começo, isso eu estou trazendo, eu disse que ia trazer 3 histórias, 3 estudos de caso de constelações que eu fiz, né? Só que só vai dar tempo de fazer essa, de mostrar isso para vocês aqui com essa. E esta pessoa que fez esta constelação, ela se casou no ano passado e eu tive a felicidade de fazer os votos de casamento dela. Ela me pediu isso, então eu escrevi os votos e aí depois eu mostro para vocês. Vou colocar os votos dela lá no Telegram. Vai ser legal. Vou colocar isso aqui lá e vou colocar os votos dela lá. Então, assim, ó, ela casou, ela encontrou essa pessoa, ela casou e pediu para eu ajudar a fazer esses votos. Aí eu escrevi votos sistêmicos, para que ela pudesse então entrar nesse casamento, nesse relacionamento realmente livre das fantasias infantis e dos emaranhamentos familiares. Foi muito bonita. E ela colocou algumas coisas lá, assim, mais pessoais e tudo mais. E ela me mandou esses dias, Gleice, ó, para você os votos aqui que você fez e que eu fiz no meu casamento. Então, essa é a possibilidade da constelação de trazer à tona aquilo que está te impedindo, de alguma maneira, de viver aquilo que você sonha, que você quer, mas que de alguma maneira você não está liberada para isso, você não está disponível. Sim, Elisane, eu também achei muito legal, foi fantástico isso, porque assim, ó, uma pessoa que quer tanto, né, uma coisa, a gente às vezes quer tanto uma coisa, mas tanto assim, a gente pensa que quer, e aí, por que não caminha? Por que aquilo não vai para frente se eu quero tanto isso? Se eu quero tanto isso, por que quando eu quero X, eu atraio Y? E por que eu quero X, eu atraio Y e fico com Y? Porque eu não estou disponível para o X. Isso foi o que a gente viu, ó, esse sujeito. Isso aqui, ó, eu estou trazendo para vocês algo, estou replicando aqui algo que aconteceu no campo quando foi feita essa constelação dela. Então, foi visto aqui, ó, que esse sujeito aqui, ó, que foi, inclusive, ela já tinha se casado, né? E foi um casamento meio conturbado e tudo mais, inclusive para sair dele, né? E ela queria, então, uma experiência diferente. E aí, nessa experiência diferente, o campo mostrou isso, que ela simplesmente estava presa nesse pai. E se ela estava presa no pai, como é que ela ia abrir
para atrair alguém. Então, assim, ó, é uma coisa interessante que se a criança, se ela tem essa fantasia infantil de que esse pai é o melhor homem do mundo, que é o único homem que serve para ela, então olha que louco como que a gente funciona. Se ela tem essa fantasia, o que que acontece? Ela entende que se ela arrumar um outro homem, ela está traindo esse pai. E aí, para não trair esse pai, ela arruma um cara com o qual ela não consegue manter essa relação, não é uma relação satisfatória, porque o único homem que ela quer, que ela deseja, é esse pai. E aí ela vai ficar nesses relacionamentos e atraindo. Olha aqui, gente, que fantástico que é o campo. Olha aqui, eu coloco o homem que não vai ficar, ele cai, eu não tô fazendo nada, vou pôr a mão pra cima, olha aqui. Olha ali, ele sai, o campo não aceita ele, porque agora ela está disponível. Se ela está disponível, não tem para esse daqui, gente. Olha aqui, olha aqui. Ele fica, aí ele cai. Ai, agora ele ficou. Sai daí, bandido. Mas enfim, pera lá. Gleice, mas isso pode ser uma questão emocional e não sistêmica? Em alguns casos, nesse caso o campo mostra isso, que não é sistêmico. Elisane, é o seguinte, nós, seres humanos, somos seres relacionais. E as nossas primeiras relações são com os nossos pais. E é a partir dessas relações que a gente vai construindo o nosso emocional. E aí, no primeiro momento, existe uma simbiose primeiro com a nossa mãe e depois com esse nosso pai. E aí, o que vai acontecer? Então, essas questões, o campo vai trazer isso e essa situação emocional, ela é sistêmica, Elisane. Compreende isso? Então, assim, ó, essa emoção dela que faz com que ela queira estar ali, que faz com que ela fique ali, que ela não consiga distinguir o pai do homem, o que acontece? São emoções que foram sendo criadas, que foram sendo desenvolvidas a partir desse convívio, desse ambiente e dessa relação sistêmica. Então, assim, além de consteladora, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e aí o que eu vejo é que esse emocional é sistêmico também. Então, assim, ó, o fato dela ter uma saúde emocional vai depender desse sistêmico, num primeiro momento. Entende? E aí depende muito disso. É como se fosse essa questão dessa simbiose. E aí nessa simbiose, o que acontece? Nessa simbiose, ela não consegue diferenciar. Primeiro, ela não consegue diferenciar essa simbiose dela com a mãe. E a criança se confunde. Ela acha que ela e a mãe é um só. É um ser só. E aí, nesse pensamento, nessa fantasia de que ela e a mãe é um ser só, ora ela sente o que é dela e ora ela acha que ela é a mãe dela, sentindo aquilo que a mãe dela está vivendo. Entende isso? E isso depois com esse pai, ela vai querer esse pai. E aí, se ela quer tanto esse pai e se ela não consegue distinguir a diferença do homem para o pai, ela vai então fazer esse movimento na vida no qual ela não está disponível para ter esse relacionamento que ela tanto sonha, que ela tanto deseja.